Graça e paz a todos, queridos irmãos. Aqui é o pastor Paulo Henrique. E hoje, dando continuidade à nossa série de mensagens expositivas sobre o livro de Salmos, hoje eu gostaria de compartilhar com os queridos irmãos a exposição do Salmo 30. Diz assim o texto bíblico: Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida, para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graça ao seu santo nome. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltastes o rosto, fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás do meu sangue quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura ao pó? Declarar a ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Amém. O título desse salmo é Salmo de Davi, Cântico de Dedicação da Casa. A primeira parte desse título, isto é, Salmo de Davi, é uma expressão comum em muitos dos salmos. Entretanto, a outra parte, Cântico de Dedicação da Casa, não está muito clara. Alguns comentaristas sugerem que esta parte do título pode ter sido acrescentada posteriormente. No entanto, pode referir-se à tenda temporária erigida por Davi no local onde seria construído o templo, que Davi comprou de Araúna, ou a sua própria casa ou palácio. Esse é um salmo de ação de graças, com uma expressão fervorosa de louvor pela libertação da morte. Davi relata vividamente a sua experiência de restauração quando já estava às portas da morte e expressa a sua gratidão a Deus pela cura. Esse salmo nos ensina a exaltar ao Senhor com gratidão fervorosa pela restauração da saúde. O salmo pode ser dividido basicamente em 5 partes. Nos versículos 1 ao 3, Davi louva a Deus por resgatá-lo da morte. Nos versículos 4 e 5, ele convoca o povo para adoração. E nos versículos 6 e 7, Davi reconhece que a sua falsa segurança havia sido justa e merecidamente castigada. Nos versículos 8 a 10, ele pede a ajuda do Senhor. E nos versículos 11 e 12, ele conclui com agradecimento e louvor a Deus. Então, nos versículos 1 ao 3, Davi expressa gratidão pelo livramento. Davi começa o salmo com forte determinação de louvar a Deus por causa da sua bondade que livra e que sara. No versículo 1, Davi afirma: Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitisse que os meus inimigos se regozijassem contra mim. O verbo exaltar significa erguer, levantar, e aqui tem o sentido básico de louvar. O louvor de Davi era racional. Ele tinha fortes razões para louvar ao Senhor. Ele estava à beira da morte, os seus inimigos se regozijavam com a sua morte iminente, porém, em sua aflição extrema, ele clamou a Deus, que o ouviu e o respondeu, dando a ele livramento e cura. O verbo hebraico na expressão tu me livraste é comumente utilizado para referir-se ao ato de tirar a água com um balde de um poço. E aqui tem o sentido de salvar da ruína, da destruição ou do dano. A situação de Davi era grave. Além disso, seus inimigos se regozijavam com o seu sofrimento. Davi sabia que se Deus não o livrasse, ele morreria, e seus inimigos se alegrariam em sua morte. Entretanto, Deus o livrou e o curou, calando dessa forma a zombaria dos inimigos de Davi. No meio da sua maior aflição, Davi foi socorrido pelo Senhor, como nos mostra o versículo 2, que diz: Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me sarastes. Aqui Davi demonstra uma relação íntima e pessoal com o Senhor, chamando de meu Deus. O verbo hebraico, aqui traduzido por clamar por socorro, significa gritar ou clamar por ajuda, e tem o sentido de proferir com intensidade, em voz alta
um pedido de ajuda. O verbo misaraste tem o sentido de curar ou tornar saudável novamente, seja física ou espiritualmente. A seriedade da situação de Davi fica clara devido à força da sua linguagem, principalmente no versículo 3, onde ele diz: Senhor, da qual a fizeste subir a minha alma, preservaste-me a minha vida para que não descesse à sepultura. A palavra hebraica, aqui traduzida por cova ou sepultura em outras versões, é Sheol, indicando o lugar dos mortos. Já a palavra hebraica, traduzida como sepultura aqui, ou em abismo em outras versões, significa buraco, cova, indica qualquer buraco aberto no chão, como um poço ou uma armadilha de um caçador, sendo frequentemente utilizada como um eufemismo para a morte e o sepultamento. O importante é entendermos que neste versículo, cova e sepultura são usados em paralelismo para descrever a morte física. Davi estava muito próximo da morte, mas Deus não permitiu que Davi descesse à sepultura. Antes, Deus o levantou, isto é, restaurou a sua saúde novamente. Não sabemos qual era a enfermidade de Davi, mas o contexto indica que era grave. Na posição de rei de Israel, Davi contava com muitos recursos materiais e humanos. No entanto, a sua confiança estava em Deus. Diferentemente de Asa, que foi rei em Judá, que sofreu com uma grave doença nos pés, no entanto, num ato de rebeldia, não buscou o Senhor, preferindo confiar somente nos médicos. Isso não significa que não podemos ou não devemos recorrer aos médicos quando estamos enfermos, pois Deus opera de modo ordinário, ou seja, comum, o que nesse contexto inclui médicos e os remédios, como também de modo extraordinário nos seus milagres. Pensar que Deus opera somente no extraordinário é querer diminuir o poder e a soberania de Deus, pois supõe que ele não está no controle das demais coisas desta vida. Porém, como diz Michael Horton, Deus trabalha por meios ordinários cotidianos, de tantas formas, que nem notamos o quanto ele está envolvido e quanto a nossa dependência nele é total a cada momento. Muito provavelmente, Davi tenha sido tratado pelos médicos da sua corte, mas ele sabia que o poder da vida está nas mãos de Deus. Como bem diz Charles Spurgeon, Deus fixou a hora da nossa entrada no descanso e ela não pode ser adiada pela habilidade do médico, nem apressada pela malícia do inimigo. Por isso, Davi coloca a sua confiança em Deus, que ouviu o seu pedido de socorro e o curou. Quase todos nós experimentamos em algum momento da vida o alívio maravilhoso de nos recuperarmos de uma grave enfermidade. E com o avanço da medicina, é muito fácil imaginarmos que a nossa recuperação se deve à medicina moderna, de modo que frequentemente nos esquecemos de render graças àquele que, em última instância, é responsável por toda a cura. Davi, contudo, não se esqueceu. Ele expressou a sua profunda gratidão a Deus pela sua libertação e cura, exaltando ao Senhor. Nos versículos 4 e 5, Davi convoca os santos para adorar ao Senhor. Nos primeiros versículos, Davi rende graças pelo que Deus fez na sua vida. Agora, nos versículos 4 e 5, ele convida todos os crentes piedosos a procederem da mesma forma. Davi desejava que toda a congregação partilhasse da sua gratidão e louvor ao Senhor. No versículo 4, ele proclama: Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graça ao seu nome. A palavra salmodiai significa oferecer louvor a Deus usando a voz como instrumento. Para isso, Davi convoca todos os santos, literalmente fiéis ou piedosos, indicando aqueles que são caracterizados por amor leal para com Deus. Davi diz: dai graças ao seu nome. Dar graça significa exaltar a grandeza de Deus como um ato de adoração. Desse modo, Davi exorta todos os santos a louvarem a Deus por sua misericórdia e graça. As grandes coisas que o Senhor fez por nós, tanto por sua providência como por sua graça, devem nos levar à gratidão e ao louvor a Deus. Davi nos mostra que, além de agradecer pessoalmente a Deus, também precisamos compartilhar a nossa alegria com outros santos e convidá-los a participarem da nossa adoração a Deus. No versículo 5, encontramos um dos mais belos testemunhos da graça e da bondade de Deus. Davi diz: porque não passa de um momento a sua ira,
O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. A ira de Deus é determinada por sua justiça e santidade. Não se trata de perda de paciência impulsiva, mas de sua desaprovação resoluta. A ira do Senhor não vem sobre os homens na forma de um impulso irrefletido. Ao contrário, segue um plano no qual sobressaem ao mesmo tempo a sua graça amorosa e o seu juízo reto. Davi louva ao Senhor porque entende que a sua ira dura um momento, ou um instante, como na Nova Versão Internacional, indicando um tempo infinitamente curto, mas o seu favor dura a vida inteira. Pois para o humilde e o arrependido, Deus concede o perdão e a vida eterna. Como diz Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. São os contrastes do versículo 5 que levam Davi a louvar. Da ira para o favor de Deus, da disciplina momentânea para a graça infinita de Deus, de uma noite de pranto para uma manhã de alegria. A confiança de Davi estava firmemente baseada no favor e nas misericórdias de Deus, por isso ele podia dizer, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Esse é um dos textos que trazem grande consolo e ânimo para todos aqueles que estão em profunda aflição. Aqui Davi usa a noite como uma metáfora associada ao momento de provação para descrever um tempo curto e limitado, enquanto o dia, associado ao favor de Deus, representa algo permanente e duradouro. O choro ou pranto aqui é personificado como se fosse um hóspede temporário, que permanece enquanto dura a noite, mas pela manhã, quando a luz do Senhor brilha e dispersa as trevas, surge a alegria para morar conosco de uma forma permanente. Para uma pessoa doente, nada dura tanto quanto uma noite dolorosa e insone. Nesses momentos, poucas coisas são tão desejadas quanto o amanhecer. O sofrimento de Davi era grande, mas isso durou pouco tempo. Ele chorou, mas apenas por uma noite, porém a alegria rompeu pela manhã. Nos versículos 6 e 7, nós vemos o problema do orgulho. Nesses versículos, Davi reconhece que a sua falsa segurança havia sido justa e merecidamente castigada. A grave enfermidade fez o seu orgulho desmoronar e teve o efeito de ele abrir os olhos para mostrar a sua dependência completa de Deus. Nada dissipa mais rapidamente a nossa autossuficiência do que o ataque de uma enfermidade. Dinheiro e amigos podem fazer muito pouco por nós quando a enfermidade nos assola. Os favores que Davi recebera de Deus levaram-no a se sentir poderoso, independente de Deus, como mostra o versículo 6, que diz: quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Antes de sua enfermidade, Davi se vangloriava em sua prosperidade e nutria um espírito de autossuficiência. William Strutter, pastor escocês do século XVII, disse que nunca estamos em maior perigo que ao sol da prosperidade. O orgulho não foi só o primeiro pecado, como também está no centro de todo o pecado. João Calvino diz que nenhuma cegueira é maior do que a do orgulho. Apesar de ser vista com frequência na vida dos incrédulos, infelizmente, essa confiança carnal também se apodera repetidas vezes dos santos, quando confiam em sua prosperidade, talentos ou experiência, principalmente numa cultura como a nossa, que tão frequentemente recompensa os orgulhosos. As Escrituras nos mostram que o orgulho está profundamente arraigado em nossa vida de forma perigosa e intensa, muito mais do que a maioria de nós admite ou consegue pensar. Andrew Murray disse que o perigo do orgulho é maior e está mais perto do que pensamos. Isso especialmente no tempo das mais elevadas experiências. De forma clara, John Stott diz que em cada estágio do nosso desenvolvimento cristão, em cada esfera do discipulado, o orgulho é o nosso maior inimigo e a humildade é a nossa maior amiga.
John Flavel, um puritano do século XVII, disse que, acertadamente, que aqueles que conhecem a Deus serão humildes, e os que conhecem a si mesmos não podem ser orgulhosos. Davi pensava que, por ter adquirido grande riqueza e sucesso, estaria imune às provações e tribulações, pois confiava que a sua prosperidade lhe garantiria descanso e alegria. No entanto, viu tudo isso ruir de uma hora para outra, como afirma o versículo 7. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha, apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Bastou Deus voltar, ou literalmente esconder ou ocultar o seu rosto, para deixar Davi conturbado. Deus escondeu o seu rosto de Davi, indicando que retirou a sua mão protetora, o que lhe resultou em graves dificuldades. Davi agora sente-se conturbado, que no original hebraico tem o sentido de estar perturbado ou aterrorizado, e descreve agonia intensa, terror e angústia. Quando o rosto de Deus resplandece sobre nós, desfrutamos de suas ricas bênçãos, mas quando nos rebelamos, ele pode esconder de nós o seu rosto, e a ausência de suas bênçãos pode nos trazer grandes dificuldades. Um dos motivos pelos quais Deus permite que passemos por tribulações é não deixar que nos esqueçamos que somos totalmente dependentes da graça e da bondade de Deus. Davi entendeu que até mesmo a disciplina de Deus sobre a sua vida foi uma expressão do seu amor. Por isso, no versículo 8 ao versículo 10, Davi clama pela misericórdia do Senhor. Em sua aflição, Davi se volta para Deus em oração. Alistair Begg diz que a oração é um reconhecimento de que a nossa necessidade de ajuda de Deus não é parcial, mas total. Quando somos levados a uma situação que não sabemos o que fazer, ainda podemos ir a Deus em oração. A oração é o recurso infalível do povo de Deus e tem sucesso onde tudo mais falha. Consciente do seu pecado, Davi clama e implora ao Senhor por misericórdia, como mostra o versículo 8. Por ti, Senhor, clamei. Ao Senhor implorei. Davi ora de maneira humilde, apelando para a graça e a misericórdia divina, pedindo para que Deus, uma vez mais, mostrasse a sua face e o seu favor. A aflição de Davi produziu uma grande mudança nos seus hábitos. Nos tempos de prosperidade, suas orações eram insípidas e indiferentes. Porém, na enfermidade, ele passou a orar com fervor e sinceridade. Davi pede ao Senhor para que possa continuar a viver aqui na terra, louvando a Deus com todos os outros santos. No versículo 9, ele argumenta com Deus: Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? A argumentação de Davi é parecida com a do rei Ezequias em Isaías 38, 18 ao 19. Davi argumenta que a sua morte interromperia o seu louvor e a proclamação da verdade de Deus, de modo que ele imagina que seria melhor que o Senhor o mantivesse em vida. Por isso, no versículo 10, Davi clama pela misericórdia e pelo auxílio do Senhor. Ele pede: Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Esse é um pedido curto, abrangente e apropriado para todo tempo e situações. Davi pede compaixão ou misericórdia do Senhor porque nós não merecemos aquilo que pedimos. Além disso, ele pede o auxílio do Senhor. Davi sabia que, na situação em que se encontrava, era vão buscar a ajuda dos homens. Somente Deus era capaz de ajudá-lo, quando ninguém mais poderia fazê-lo. Assim, no versículo 11 e 12, Davi louva o Senhor pelo livramento. Como ocorre frequentemente nos Salmos, o salmista passa da oração para o louvor. Davi conclui o salmo da forma como começou, ou seja, com ações de graças. Ele louva o Senhor que transformou completamente as circunstâncias que o cercavam. No versículo 11 ele diz: Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Deus havia mudado o pranto e o choro de Davi em folguedos, isto é, em danças, que é uma expressão quase universal de alegria. Deus também trocou o pano de saco, que era uma veste de lamento, símbolo de luto, por uma veste de alegria. Essa troca simbólica de roupas indica a mudança dramática que aconteceu na vida de Davi.
Davi conclui o Salmo com uma afirmação do louvor com que começou o Salmo. Ele afirma: para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor meu Deus, graças te darei para sempre. Com uma perspectiva renovada, Davi reconhece que tudo que ele é e possui se deve à imerecida graça de Deus. Por isso, Davi deseja louvar ao Senhor do modo mais profundo do seu ser e por todos os dias da sua vida. E concluindo, esse salmo conta a experiência de alguém que descobriu a custo de grande sofrimento pessoal que a confiança nos bens terrenos e nas circunstâncias favoráveis podem desmoronar repentinamente devido a mudanças bruscas e indesejadas. Por outro lado, no sofrimento, Davi aprendeu que o Senhor é a única base de segurança e fonte de alegria verdadeira e permanente. Nesse salmo, Davi aprende e compartilha 3 importantes lições sobre o sofrimento na vida dos servos de Deus. A primeira lição é que o sofrimento do servo de Deus não é uma realidade final. O sofrimento faz parte da vida nesse mundo caído e quando as coisas não vão bem, nós temos a tendência de pensar que sempre será assim. Porém, os que confiam no Senhor podem dizer como Davi: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Nessa vida podemos experimentar noites sem fim de choro, mas os problemas terão um fim e não continuarão para sempre. Davi entendeu que Deus é poderoso para mudar as piores situações e dar alegria verdadeira e permanente aos que depositam a sua confiança no Senhor. A segunda lição é que a prosperidade material é frágil e aparente. Diante de uma situação de segurança e prosperidade, os homens costumam sentir-se poderosos e dominadores do seu destino, mas quando as circunstâncias mudam drasticamente para pior, mostram que sem a mão protetora de Deus, nenhum bem, posição, acordo ou exército pode garantir a paz e a alegria permanente. Por isso, nossa confiança deve estar somente no Senhor, que está no controle de todas as coisas. Como bem disse C.S. Lewis, não deixe que a sua felicidade dependa de algo que você pode perder. A terceira lição é que Deus é suficiente. Em 7 ocasiões nesse salmo, Davi fala daquilo que Deus fez, dando testemunho da mão forte e bondosa do Senhor operando em favor dele. O Senhor é aquele que, conforme a sua vontade perfeita e sabedoria, conduz a história dos homens, de modo que os seus servos aprender dele de tudo aquilo que necessitam. A graça de Deus é, sobre qualquer ponto de vista, suficiente para todas as situações e necessidades. Por isso, o apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 3, versículo 20 e 21, diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Jesus Cristo, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos, queridos irmãos, no nome de Jesus. Amém.